Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Front Coffee. Hoje você vai aprender a colocar um ícone na sua aplicação, no seu site. E eu não estou falando só daquele Five Icon que a gente coloca, né? Que aparece lá na abinha do navegador, não. Eu estou falando para quando você estiver acessando do seu celular, né? Se você estiver ou no Chrome ou no Safari, tem uma opção que você clica e aí tem assim, adicionar a tela inicial. E aí ele cria um atalho na tela inicial para que você abra direto o seu site, como se ele fosse um aplicativo. Existe inclusive a opção de você abrir em tela cheia, como se realmente fosse um web app, né? E, enfim, vamos ver. Já tem aqui, ó. Já estamos aqui no nosso Visual Studio Code. Estou com um projeto novo, né? Depois a gente vai colocar no ar ali no nosso site, na versão atual, que não, nem atualizamos quase nada ainda, mas a gente vai chegar lá. Bom, eu fiz dois ícones, tá? Ó, se vocês verificarem aqui, eu tenho um ícone chamado Icon iOS com fundo azul e Icon Android com fundo escuro, tá? Por que eu fiz esses dois? Porque também existe essa possibilidade. Você pode definir um determinado ícone para o iPhone, né, para iOS, e um determinado ícone diferente para o Android. Inclusive, como é PNG, se eu quiser, por exemplo, usar ele transparente, deixar só um desenho, uma marca, um logo ali flutuando, no Android isso funciona bem. No iOS não. O iOS ele sempre vai pegar um ícone quadrado e vai colocar aquelas bordinhas arredondadas, tá? Então, se você tiver um ícone transparente, fica meio feio porque ele vai deixar o fundo preto, tá? Então, não recomendo você utilizar ícones com fundos transparentes no iOS, tá? No Android até que funciona, mas também depende aí da versão do Android, né, da interface que você está usando, enfim, algumas permitem, algumas já deixa redondo, tem N customizações de Android aí, mas de uma maneira geral o Android permite fundo transparente, tá? Vamos lá. Bom, a gente não tem nem nosso index aqui, então vamos criar. E aí, gente, vamos lá, deixa eu aumentar um pouco o código aqui, não sei se está muito grande, acho que está no tamanho ok, né? Vamos pegar aqui, mudei a cor, botei um azul, né? Hoje no Chrome, no Visual Studio Code. Eu acho que é o azul padrão dele, deixa eu ver aqui, eu sempre esqueço aqui, ó, Theme, Color Theme, True Blue é o que eu estou usando, esse mês vai ser o True Blue, tá, gente? E aí, olha só, aqui tem uma coisa importante que eu já vou dar a dica, né? Quando a gente usa o Emmet aqui no Code para gerar esse código, a gente normalmente esquece de mudar isso aqui. Ele está dizendo que o nosso site é em inglês. Se o conteúdo da nossa página tiver todo em português, o Chrome já identifica. A maioria dos navegadores já pegam aqui, esse idioma é português, por mais que aqui esteja dito que é inglês, tá? Porém, o certo é mudar para PTBR, que é o nosso idioma. E por que eu vou fazer isso? Porque eu não vou ter conteúdo nenhum nessa página, então se eu subir isso aqui para o celular, ele vai ficar pedindo para eu traduzir a página, é meio chato isso. Bom, eu vou chamar nossa aplicação de Site Icon, tá? E basicamente o nosso código está purinho aqui, né? Temos aqui, ó, o TF8, o viewport aqui para ele, né? Se adaptar em celular, e temos o título do nosso site, tá? O que a gente precisa adicionar, né? Bom, antes dos ícones, eu gosto de adicionar uma meta chamada, tá? Tem um name de theme color. Eu não lembro se eu falei dela, tá? E ela tem aqui o content, que a gente vai definir uma cor em hexa. No caso aqui a minha é 64B 3E4, tá? Que é um azul clarinho, esse azul aqui, esse azul clarinho aqui, tá? Para que serve isso, afinal, gente? Isso aqui já tem um bom tempo que isso existe. E no primeiro momento só funcionava no Chrome no Android, tá? Isso diz o seguinte, olha, a cor predominante do meu site, a cor de tema do meu site é, sei lá, azul, amarelo, vermelho, enfim, o tom que for, né? E aí, o que o Chrome no Android fazia? Ele pegava aquela barrinha de status lá em cima e mudava a cor. Depois ele aplicou isso
além da barrinha de status, ele também aplica para a parte onde onde você digita o URL, né? Então ele fica toda aquela parte ali fica colorida. Então se o teu site, né, tem uma cor predominante, é legal você definir isso aqui, ou a mesma cor ou um tom um pouco mais escuro, enfim, você decide. E se eu não me engano, na versão atual do Android, né, estamos gravando esse vídeo em março de 2024, no tema escuro ele simplesmente ignora, ele deixa escuro mesmo, deixa um cinza bem escuro ou preto, uma coisa assim. Mas fora o tema escuro, ele obedece, tá? Isso é uma coisa que eu acho que devia ser inclusive implementada em navegadores atuais, um Chrome, o Edge. Eu acho que se o site diz que ele tem um tema de cor, né, o navegador devia obedecer e automaticamente ia ficar colorido, né, vai ficar nesta cor, que eu acho que seria mais interessante, né? Ou certo também, enfim. Vamos ver, um dia isso aqui pode evoluir. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com os ícones, tá? É só mais uma tag de meta interessante aí para quem não conhece. Bom, eu vou adicionar uma tag agora, tá? Aqui ele até já me pergunta, pode ser uma de 5icon, né? Pode, mas eu vou definir aqui, ó. Não vai vir escrito isso aqui, ó. Aqui no rel não vem rel, não, é rel, né? Não vem escrito 5icon aqui, né? No icon. Ele vai vir escrito Apple Touch Icon, tá? A gente vai mudar o rel para Apple Touch Icon. E aí sim, aqui no href a gente vai dizer qual que é. Não vai ser .icon, vai ser .png. E aqui eu já tenho o ícone de iOS, tá? E é claro, né? Se eu estou falando de Apple, então significa que isso aqui é uma coisa que vai ser identificada aqui principalmente pelo iPhone, né? Ou pelo iPad. E esse type aqui também eu não preciso usar ele não. Tira esse type, mas eu coloco aqui o tamanho para facilitar. Na verdade não é size, é sizes. E o tamanho do meu ícone é de 200 pixels por 200. Então é só botar assim, 200x200, tá? O tamanho do ícone. Gente, essa tag aqui já é o suficiente para que no iPhone ele já identifique o ícone, tá? Quando você clicar lá no Safari para mandar adicionar a tela inicial, ele já vai pegar esse ícone aqui e já vai adicionar, ok? A Apple recomenda que o tamanho seja de 180 pixels, pelo menos, tá? Para não ficar com qualidade ruim. Mas 200 funciona também, sem problema nenhum, tá? Eu prefiro arredondar, né? Então, assim, se você quiser só definir para iPhone, né? Que eu acho, né, ruim, acho que você tem que cobrir tudo, né? Já teria terminado por aqui, já seria o suficiente. Mas não, a gente quer definir também para Android. Aliás, eu vou só fazer o seguinte aqui, eu vou adicionar aqui no body, eu vou adicionar uma imagem. Eu vou botar essa imagem aí do iOS, tá? Colocar ela aqui no meio, sem alt nem nada. E eu vou só definir uns estilos aqui. Style. E vou dizer aqui, ó, body. Eu quero que o background color dele seja aquele ali que eu defini aqui, ó, igual, né? Eu quero essa cor aqui. E pode pegar meu conteúdo aqui, text align center, e vamos botar um padding top aqui, só para a imagem não ficar colada, sei lá, de 50 pixels, tá? E vamos go live aqui para ver o que vai acontecer. Vamos abrir essa página aqui, eu já estava com o nosso site aberto aqui, deixa eu fechar, tá? E beleza, ele está carregando aqui aquele ícone com fundo azul, né? Eu vou trocar, eu vou colocar aqui Android para a gente poder ver a diferença. Beleza. E aqui em cima, na real, ele não está definindo ícone nenhum. Não sei, se vocês voltarem o vídeo agora, vocês vão ver que ele já estava pretinho ali em cima, tá? Porque o site não identifica, por padrão, isso aqui como o ícone que ele deve usar como favicon, tá? Ele vai identificar sempre quando tiver uma meu Deus, fugiu aqui, ó, meta tag link rel icon, né? Na verdade, eu acho que o problema foi cache aqui. Eu acho que ele identifica sim. Aliás, aqui tá escrito iOS, né? Eu acho que aqui eu tô com um problema de cache, gente. Como é que chama?
O Live Server ele tá me dando um problema de cache em algumas coisas, tá? Mas enfim, fica então para vocês testarem. Eu acredito que sim. Se eu colocar só isso aqui, eu acho que o navegador já identifica e carrega esse cara aqui como Five Icon, tá? Mas, por via das dúvidas, o que eu vou fazer? Só pra gente testar até, vamos botar aqui, ó, link Five Icon, né, que é o padrão, e vou botar esse cara aqui no lugar. Beleza? Eu vou botar image PNG no caso. Vamos ver se ele vai mudar. Ah lá, ele mudou. É. Aqui no Live Server ele não identificou, tá? Mas eu tenho quase certeza absoluta que eu já subisse para servidor só o Link.rel Apple Touch Icon e ele identificou o ícone, tá? Mas enfim, por via das dúvidas, caso não funcione, aqui não precisa ser só Shortcut Icon, que pode ser só Icon, tá? Caso não funcione, não esqueça então de colocar também só o icon, né, com a imagem para ele poder carregar ali no browser, né, para ficar esse íconezinho ali em cima na abinha, tá? E claro que funciona transparente também, para ele ficar redondinho, enfim. Beleza. Então eu coloquei aqui, eu vou até botar então aqui comentário. Esse aqui, ó, ícone para browser desktop. Beleza? Eu vou deixar aqui comentado. E aqui eu vou botar esse aqui, ó, ícone para iOS. Vamos comentar. Beleza. E tá tudo funcionando, né? Até agora tá tudo funcionando. Ótimo. E agora então a gente vai definir o para Android. Para Android tem uma pequena questão, tá? Só isso aqui não é suficiente para o Android adicionar o ícone. Ele vai até identificar o ícone do site. Quando você abrir o Chrome, tá? Vai até que se você clicar lá e pá nas opções, você até vai perceber que ele vai carregar o ícone que eu estou mandando aqui, no caso esse ícone azulzinho, tá? Mas na hora de adicionar a tela inicial, ele não vai puxar esse ícone. Antigamente puxava, tá? Antigamente, nas versões anteriores, até a versão 5, 6, enfim, que eu me lembre, você tinha que simplesmente utilizar essa tag aqui mesmo, né, Apple Touch Icon, com diversos tamanhos diferentes para Apple e também alguns tamanhos diferentes para Android. E aí não era Apple Touch Icon, era só Icon, tá? E aí, por que tinha que ter tamanhos diferentes? Por causa da qualidade da tela, né? Depois que a Apple inventou o Retina Display, vieram telas com definição maior, então tinha que ter ícones com tamanhos diferentes para ficar com uma boa qualidade. Enfim, vamos lá então, sem muita enrolação, já enrolei demais. Como é que a gente faz então para que o Android identifique, né? Que é o grande questão aqui. A gente tem que usar um arquivo chamado manifest, tá? A gente vai ter que chamar aqui um objeto chamado manifest. E aí a gente chama ele assim, ó. Eu vou criar primeiro um JSON, tá? Chamado aqui, ó, manifest.json. E, gente, para entender esse objeto, você pode botar, por exemplo, aqui no Google, eu até vou colocar aqui, ó, manifest.json, acho que eu vou botar smartphone, porque ele também tem para Android, Web App Manifest, tá? Você pode entrar direto nesse site aqui da Mozilla e aqui você vai ver todas as opções aqui que você tem para customizar esse arquivo, beleza? E ele também tem aqui detalhes explicando um a um. Na verdade não era esse link que eu entrei da última vez, não. Ele já tinha aqui explicando. Deixa eu ver aqui, ó, métodos. Exemplo de manifesto. Não era MIME type. Não era aqui. Ele tem um outro. Deixa eu voltar lá no Google. Ele tem um outro cara desse aqui, ó. Manifest JSON. Web App. Acho que foi isso que eu joguei. É aqui, ó. Web App Manifest. Tá. É esse aqui que é o mais interessante pra gente. Engraçado, ele abriu um GitLab. Então aqui, ó, inclusive, ele já tem me listando, ó, todas as opções aqui que eu posso preencher. Então, por exemplo, tem uma aqui que vai ser muito interessante, que é essa aqui, ó, Display. Tá? Clicando em Display,
ele diz aqui, você pode usar Full Screen, Standalone, essas são as opções, os valores. Minimal UI e Browser, tá? A gente aqui, no nosso manifest, eu vou até fazer o seguinte, eu vou copiar e colar, senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? E eu já defini algumas opções aqui, beleza? Então, tem essa opção aqui, cara, que isso aqui eu vi em algum site, esse barra, mas ele não tá descrito na documentação. Deixa eu ver aqui até. Olha, ele não tem esse barra. Eu vou até remover ele. Mas eu tinha colocado ele porque eu tinha entendido que precisava, mas na real eu acho que não precisa não. Eu vou deixar, tá? Não faz mal, porque funcionou bem com ele, então vou deixar quieto. E o meu entendimento é que, tipo, é o nome aqui do manifesto, alguma coisa do tipo, tá? Barra, comentário, não sei. E depois ele me recomendou utilizar o nome, e aí realmente vem aqui o nome, que eu tô colocando, repetindo, né? Frontend Coffee, e esse short name. O short name é o que vai no ícone, tá? Quando você mandar adicionar lá no Android o ícone na tela inicial, ele vai vir com esse nome aqui, é FNC. Mas é claro que ali naquele momento você também pode editar esse nome, dá para trocar lá na hora. Ele veio também com essa opção marcada aqui, ó, Prefer Related Applications True. Tá escrito ali na documentação que é alguma coisa relacionada aqui, esse ícone vai ser somente para essa aplicação, alguma coisa assim que eu entendi. E icons, e aí a gente pode definir vários ícones de vários tamanhos, né? Se for o caso, né? Se eu definir ali, não, ó, esse ícone não está carregando na versão mais antiga, precisa de um ícone menor, não tem problema, eu venho aqui e adiciono outro aqui, tá? Você põe uma vírgulazinha, repete, muda o tamanho, enfim. E aí aqui eu já defini ele, ó, icon_android.png, no source aqui, né, dos ícones. O tamanho dele é 200 por 200. Lembrando que esse icon Android é esse cara aqui, que tem um fundo preto, né, fundo escuro. Aí ele tem esse scope, que eu acredito que é quando eu clicar no ícone ele já vai vir na rota, né, principal, página inicial. Eu poderia botar, sei lá, quem somos, poderia ser alguma coisa assim. E o display, se eu deixar browser, o que vai acontecer? Ele vai abrir o navegador normal, o Chrome, com aquela barrinha do URL, tudo ali, normal. Se eu mudar isso aqui, tá, de conforme a gente viu aqui na documentação, lá em display, se eu mudar isso aqui para full screen, por exemplo, ou standalone, eu não lembro agora, ele vai carregar, quando eu abrir esse ícone, ele vai carregar em tela cheia, como se fosse um aplicativo, né? Porque na verdade esse manifest não é para web app, para criação de web app. Você pode definir, inclusive, se eu não me engano, lembrando agora, deixa eu ver se isso tem aqui. Tem uma opção aqui, ó, acho que é File Handles, deixa eu ver se é isso mesmo. Shortcuts, Start URL, Theme Color, categorias, Description. Tem uma aqui, eu acho que é o File Handlers. Ou Launch Handlers, tem que ver ali. Que você diz... Deixa eu ver... Não, qual tipo de arquivo que ele aceita. Aqui eu acho que é para definir que tipo de arquivo que ele aceita. Eu não estou lembrado agora. Mas se eu não me engano, existe uma opção que você define quais são os arquivos que vão funcionar offline. Você tem até essa opção. Quando você mandar adicionar ao site, né, na tela inicial, ele vai baixar uma série de arquivos e mesmo que você não tenha internet, você consegue abrir como se fosse um aplicativo mesmo, né? Um famoso web app. Então tá, vamos voltar lá, sem maiores dúvidas você pode olhar aqui, documentação, eu vou deixar esse link na descrição também. E aí então, eu vou deixar em browser porque o meu objetivo é apenas um ícone que vai abrir o site, e aí se eu estiver navegando e quiser digitar outra URL, eu quero. Mas se eu quiser que meu site funcione como web app, é só mudar aqui para full screen, né? Bota aqui, ó, full screen e pronto, ele vai funcionar como tela cheia, tá? E aqui o background color, que eu defini as mesmas cores da minha aplicação, aquele azulzinho, tá? E isso aqui, lembrando, tudo isso aqui, gente, vai funcionar no Android, tá? E aí uma coisa interessante é que se eu deixar essa cor, quando eu abro a aplicação, ele tipo abre uma mini splash screen, sabe? Uma telinha splash com um ícone no meio. Aí ele traz esse nome aqui,
da aplicação, né, no rodapé, e logo em seguida ele já carrega o site. Isso quando está em full screen. Em browser não, em browser ele traz direto, mas é interessante se você quiser. Isso aqui é opcional, tá? Você não precisa botar, eu deixei. Então é isso. Tem uma manifest.json. E como é que eu carrego ele aqui? Aí sim, a gente vai botar aqui a link. Ó, já tem até aqui a opção manifest. Então link rel manifest. Ele já até preencheu com o nome certinho, ó, porque é padrão, meio que padrão isso. Manifest.json. Eu posso mudar o nome? Posso. Manifesto do frontendcoffee.json vai funcionar do mesmo jeito, tá? Só tem que renomear o arquivo ali pro mesmo nome. E é isso, gente. E aí aqui, né, para não deixar, né, ícone para Android. Deixa eu comentar. Então, se a gente observar bem, né, eu tenho aqui, se eu quiser só para o iOS, esse cara vai funcionar. Minto, aqui é pro browser, né, que vai trazer lá pro topo, lá na abinha. Se eu não me engano, aí eu não tenho certeza, eu não testei isso. Mas no Chrome, aqui também no Edge, ele tem uma opção aqui, ó, que você vem aqui, você aqui, ó, apps, instalar este site como app. Então, se minha aplicação for um web app, eu posso vir aqui nessa opção que ele baixa meu site, instala e bota o ícone do meu site na barra de tarefas do Windows, se eu não me engano. E aí ele abre em tela cheia, como se fosse um aplicativo, tá? Tem várias aplicações do Google, inclusive, que é bem interessante você fazer isso aqui, o Translate, o Google Maps. Algumas até abrem um pouco uma interface um pouco diferenciada. Mas enfim, assunto para outro dia. Então eu vou fechar aqui, vamos lá, tá tudo certo. E aí, gente, agora é que eu realmente não tenho como mostrar para vocês, porque senão eu vou ter que fazer uma edição muito complexa, mas confia em mim, tá? Basicamente é isso aqui. Colocou isso aqui, e aí, é claro, né, eu estou usando dois ícones diferentes. Então nessa aqui eu estou chamando o iOS, e lá no meu manifesto eu estou chamando o Android, tá? Pode acontecer, principalmente no iPhone, tá? Dependendo da velocidade da sua conexão ali da internet, quando você clicar em adicionar a tela inicial, pode ser que ele engasgue um pouquinho e não carregue o ícone no primeiro momento. Se você observar que não carregou o ícone, cancela, dá um reload na página e vai de novo. Aí ele vai e traz o ícone. Mas é raro, depende muito ali da velocidade. Se estiver muito lento, pode ser que ele demore para carregar, tá? Ou até desista de carregar. Mas é sempre importante você insistir para ficar com um ícone bonitinho, né? Eu não sei se eu consigo mostrar aqui. Eu tenho pelo menos aqui, ó, deixa eu... É porque eu estou usando um papel de parede muito colorido. Deixa eu ver se eu mudo meu papel de parede aqui, que aí vai dar para perceber melhor. Pronto, vou botar aqui que mostra o clima. E aí eu vou lá, vou arrastar aqui o ícone para mostrar para vocês terem uma ideia de como é que fica, né? Pena que eu não consigo, né? O iOS tem esse problema. Então assim, tá bem pequenininho. Deixa eu ver, eu acho que tem aqui uma opção de eu deixar um pouquinho maior a minha cara. Aqui, beleza. Então aqui, na minha câmera não vai pegar. Não pegou nada. Não pegou nada. O brilho também tá muito alto, né? Tem que baixar. Agora o brilho tá muito baixo. Mas enfim, gente. Isso tudo é porque eu não tô afim de editar vídeo. Senão eu gravava a tela e mostrava pra vocês. Eu vou fazer isso num short depois. Pronto. Tá? Mas confia em mim. Existe um ícone aqui. O problema é que o ícone é azul. E... lá, acho que dá pra pegar, né? O íconezinho aqui é azul. Se eu clicar nele aqui... Opa! Ele vai abrir, ó. Mais ou menos ali a mesma telinha que eu tava testando. Que eu coloquei aqui no site, tá? No meu site. Então... basicamente isso, gente. Vai ficar o íconezinho e ele vai abrir o site, né? Quando a gente clicar lá e mandar adicionar a tela inicial. Eu vou deixar o link, inclusive, vou fazer esse short, pronto. Vai ficar melhor assim, vou fazer esse short. E assim que o short for pro ar, aqui no YouTube, eu vou colocar o link do short aqui na descrição do vídeo. Então, você que já está assistindo o vídeo, se eu já fiz esse short, é só clicar na descrição que você vai ver como é que adiciona o ícone e a tela inicial tanto no iPhone quanto no Android, tá, gente? Pessoal, espero que tenha sido simples, tá?
Tem muita gente que tem dificuldade com isso de, putz, não consigo colocar o ícone e tal, porque realmente hoje mudaram, né? Como eu falei, uns 10 anos atrás, tinha uma série de tags que você colocava de Apple Touch Icon e de Icon com tamanhos diferentes que já era o suficiente, já funcionava bem. Hoje não. Pro iOS precisa no mínimo ser 180 por 180, eu estou usando 200 por 200 e ele tem que ser quadrado, lembra, né? E para o Android agora você tem que usar esse manifest aqui como se fosse um web app. Só que como eu não quero um web app, é só eu definir aqui no display, vou colocar browser. Então ele vai abrir sempre o link no browser normal. E é isso. Gente, dúvidas? Deixem aí nos comentários, tá? Que eu vou ler, vou responder. Vou pedir, como sempre, para você deixar aquele like aí, se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Valeu!